Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. O grupo de pesquisas de psicologia analítica da UFG, Corredes da Azul, da Universidade de Brasília, UNB, e mais 30 entidades. E o tema de hoje é a importância da flexibilidade, nossa capacidade de adaptação. Até porque, hoje em dia, a gente está percebendo que a pessoa muito rígida, muito dura, muito pesada, ela está tendo muito problema aí na vida, né? Então, com a gente hoje está, né, a psicóloga, professora, né, da FAC+, né, de várias cidades aqui do interior de Goiás, também supervisora, professora Dani Almeida, muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Maravilha. Com a gente está o nosso colega de sempre, né, professor doutor Léo Tondato, direto de São Paulo. Olá, professor. Boa noite, pessoal. Coisa boa estar aqui. Vamos lá. Vamos começar a falar dessa questão de flexibilidade. Como é que está o joelho da galera aí? Está funcionando bem? Está conseguindo ajoelhar, dançar ou a coisa está dura? E aí, como é que está isso aí? Como é que vocês veem essa questão de flexibilidade na atualidade? Quer começar, professora Dani? Posso sim. Duro, né, Jorge? Tá com o joelho duro, né? O pessoal não tá conseguindo sambar, não tá conseguindo mexer o quadril muito bem, não. Né? O Não, negócio não está tá tendo duro essa mesmo? flexibilidade. Rapaz, que para quem gosta de coisa dura, tá bom. Verdade. E pensando na nossa atualidade, tem muita gente que gosta, né, Jorge? Porque se a gente está falando desse tema flexibilidade, é porque é um tema atual. Quer dizer que as pessoas não estão percebendo, né, tamanha dureza, né, que estão se colocando, né? Principalmente... Até porque, professora Daniela, a gente tem um problema grave aqui. A rigidez, psiquicamente, ela passa a ser uma coisa complicada. Né? A falta de flexibilidade, porque isso vai comprometer exatamente a capacidade de adaptação. E ainda mais nós que estamos no mundo em transição, né, que vem aí a tecnologia pós-IA, sabe lá o que a gente vai viver, né, pós-inteligência artificial, é urgente que você tenha flexibilidade, né? E aí, professora? Exatamente. Eu acho que assim, né, ao longo da nossa discussão aqui, dá para a gente trazer muitas contribuições, né? Mas para iniciar, trabalhando com próprios profissionais, né, da educação, também com estudantes, né, do próprio curso de psicologia, eu vejo, e no consultório também, eu vejo muito isso, essa falta realmente de flexibilidade, sabe? Esse olhar, né, muito rígido, que é uma parte também, né, de um determinado controle, mas que as pessoas também não percebem que está adoecendo as próprias, né? Alguns trabalhos mesmo que eu tenho feito, né, com professores dentro da área da educação, eu tenho percebido muito isso, né? Essa falta tanto da flexibilidade, o olhar para o passado, né, não entender que a nossa atualidade ela é diferente, que cada vez mais questões estão mudando, a área da educação está mudando, e a vida também precisa mudar, né? Principalmente a vida pessoal. E aí, por não ter essa flexibilidade, eu percebo muito essa rigidez no trabalho, nas relações, a imposição. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Ninguém quer estar perto de alguém que só impõe, né? De alguém que não consegue realmente também ser flexível em determinados momentos, em determinadas situações. E eu também tenho visto, dentro da própria universidade, profissionais, né, que posteriormente estarão no mercado de trabalho, mas que ainda não entenderam, né, o quanto, né, essa questão da rigidez, ela atrapalha e ela te compromete até mesmo como profissional.
Mas é aquele olhar, né, Jorge? O olhar ele começa também na própria vida pessoal, né? Como que tá a minha vida com relação a isso, né? O quanto eu sou flexível, o quanto eu não consigo também estar ali, né, em determinados lugares. Vou bater um pouco a bola para vocês. Não, maravilha, tá muito bom. Professor Lewton Dato, eu fico pensando aqui, eu vou fazer uma metáfora com quem está assistindo a gente. Quando começou essa história de computação, né, que a gente começou a ter os computadores pessoais, eu lembro que por final da década de 80, década de 90, a gente tinha aquele disquetezinho. Lembra aquele negócio fininho que a gente punha no computador? Que Eu para sou da baixar um época. programa, né? Você lembra dessa época, Léo? Eu Deda a lembro. idade, deda a idade, deda, né? Que uma fotografia, um programa básico feito no DOS, gastava 5 disquetes, né? Eu lembro que o programa da impressora era 6 disquetes, que você tinha que colocar o primeiro, depois você tinha que colocar o segundo, tirar, terceiro, quarto, para poder instalar a maldita da impressora, né? E em menos de uma década, ou mais ou menos aproximadamente uma década, o tal do disquete ficou obsoleto, né? Depois veio as gravadoras de CD, atualmente é o pendrive, agora é na nuvem. Mas o que tem de gente aí no nosso meio que ainda quer o disquete, né, professor Léo? Eu acho tão legal, sabe? Tanto é que eu pirei com os caras no meio musical que eles voltaram a querer ter a fita cassete, né? Tinha virado vintage. Eu falei, cara, os caras, tadinhos, eles não sabem o que, que é. A maldição de você pegar aquela sua fita predileta e a porra do cabeçote mastigar ela todinha. Né? E aí, professor Léo, o que, que a gente faz com esse saudosismo patológico de querer o disquete no mundo em transição? Salve Bauman, salve Harari, salve Michel Maffezoli. Pois é, difícil, né? Eu estava pensando um pouco, é, e eu acho que, bom, primeiro, essa não flexibilidade, eu vejo muitas pessoas que não estão flexíveis, né? Ela vai consumindo o sujeito e também o deixa, vai cristalizando, né? Então ele fica, eu lembro do Freud falando dos símbolos minêmicos, né? Fica preso ali a esses símbolos do passado, inflexível. Eu acho que essa questão da inflexibilidade também ela é importante, porque ela pode trazer uma unilateralidade, e aí tem os perigos da unilateralidade da consciência, né, e a exclusão do diálogo da alteridade, com a alteridade. E é Né? curioso que, do jeito que você está falando, uma pessoa inflexível, no mínimo, é uma neurose grave, né? Exatamente. Para não falar Exatamente. que no mínimo, uma neurose grave, para não falar que ele namora e dá uns beijinhos bem gostosos no céu da boca de quem tem transtorno, né? Uma neurose grave, uma paranoia grave. Lembrando do Hillman no livro Paranoia, paranoia é uma doença do sentido, de literalização do sentido. Né? Eu quero mandar aqui um abraço para o parente transtornado, né? Oi, se identificou? Vestiu a carapuça, legal. E aí? E pensando também nessa inflexibilidade, a inflexibilidade também é um sinal simbólico de uma dinâmica sênex, uma dinâmica saturnina. Né? Então, pensando num eixo de uma dinâmica relacional puer et senex, tá? Essa coisa tão cristalizada, que não quer mudar, que tem dificuldade com a mudança, que não se sente confortável, que tudo que muda se torna alvo de críticas excessivas, enormes. E aí fica, eu vou usar aqui uma expressão do romantismo enquanto movimento literário. A pessoa fica adquirindo um spleen, né? Essa expressão, spleen, é nojo pela vida. Né? A pessoa fica enojada pelas coisas, enfim. É uma dinâmica sênex enrijecida, uma dinâmica saturnina, né?
E é curioso, Léo, porque ao mesmo tempo, aqui a gente pode também pegar um aspecto filosófico do niilismo, né? Uhum. Tem que também vai mais ou menos por aí, né? Porque aquela coisa, eu não gosto de nada, não gosto de ninguém. E aqui, professora Dani, eu acho interessante que a gente vem vendo várias pessoas, inclusive jovens, da faixa dos 30 anos, enamorando movimentos conservadores, falando que a ditadura foi legal e o cara não viveu aquilo, né? É tão interessante a distorção de valores para você poder encaixar na sua fantasia um mundo que não existiu. E aí, professora Dani? É uma desconexão também, né, com a própria realidade, assim, né? Percebo que falta também os pés no chão, né? Essa questão que você traz é muito presente ainda, né? Eu acho que a gente discute bastante sobre esse tema, mas é muito do ser humano ter essa dificuldade. E eu nem diria assim, né? Porque geralmente a gente fala que talvez pessoa dos 40, 50 tem dificuldade, né? Mas é igual você falou, realmente a gente tem uma galera de 30 que quer o De 20 disquete. anos, De 20 20 anos, anos que né? quer realmente o disquete, que, né, eu escuto muito isso, né, dentro dos campos que eu trabalho. Ah, na minha época era diferente, o que que aconteceu? O que está acontecendo, né? Por que, que as coisas estão assim hoje? E não tem a pretensão de mudar, né? É aquele que é o caminho, não percebe o meio que está convivendo, o meio social, as pessoas, e só consegue. Eu sempre falo, né? Parece que coloca um cabresto, né? Igual o cavalo, assim, né? Eu só vou olhar naquela direção. Eu não vou olhar para os outros lados. É uma E, negação também, né? exato. E é curioso, professora, porque tem um processo desses que nega a geopolítica, nega a economia, nega a história. O período do regime militar foi o maior índice de inflação que o Brasil já viveu. A nossa Uhum. moeda era ridícula, o cruzeiro não valia nada. Né? Foi necessário ter a virada para a democracia, para aí se mexer na economia, foi quando veio, né, plano Bresser, veio o plano, o plano cruzado, até a gente chegar no real. Né? Mas na época da ditadura você tinha uma inflação mensal de 2 dígitos, né? 79% ao ano. E é curioso, não é, professor Léo, o tanto que as pessoas, né, dentro de uma perspectiva de rigidez, como é que você nega a história? Né? Como é que Uhum. você nega a economia? E isso pode ser para qualquer coisa, pode ser para religião, para política, para o desporto, né? Fica uma coisa, né, porque a pessoa rígida ela fica meio fundamentalista também, não? Exato, exato. Eu acho que o que acontece, então, olhando por essa ótica, né, dessa dinâmica relacional Puer-Senex, o que acontece quando não há um relacionamento entre Senex e Puer? A pessoa, ou a gente pode ampliar até para a sociedade, pode acabar se identificando com um dos polos. Né? E aí nós temos, novamente, essa esse lugar, né, que vocês estavam falando, de uma unilateralidade, entendeu? Uma unilateralidade, uma rigidez. É, pensando que nós fazemos ficções sobre as coisas e que a ficção é uma trama da nossa vida, o que eu fico pensando é se há essa questão de uma unilateralidade, essa questão Sênex, né, que excessivamente Sênex, por assim dizer, que tipos de ficções então que são produzidas, né? E o que é realizado a nível de ação por conta dessa ficção também. Então, o que a gente acaba percebendo?
nessa questão até da inflexibilidade, olhando por esse lugar do Puerit Senex. Há um lado de um... Nenhum desses dois lugares enrijecidos e unilaterais fazem bem, porque o lado um lado puer também, extremamente enrijecido, ele vai trazer o que nós vemos também na sociedade atual. O sucesso fácil e rápido, o prazer pelo gozo, né, realizar os meus desejos, a individualização em detrimento da individuação, a juventude enquanto divina e a velhice enquanto mortal e decrépita, quer dizer, que vai responder a uma sociedade de consumo, pensando até em sociedade de consumo e uma sociedade delirante do cansaço, como o Byung-Chul Han coloca na obra dele, né, que é um filósofo sul-coreano que eu gosto muito. E uma dificuldade em lidar com a realidade do mundo adulto. Pelo outro lado, essa dinâmica Senex também, ela não dialogada, ela também vai trazer esse lugar de, nossa, realmente lá atrás que era bom, olha, a palmatória que era boa, ou como você falou, nossa, ai, que saudade da ditadura, quer dizer, frases também que não tem contexto, mas que que ficam fora de contexto daí, estão fora da realidade e que também acho que esses dois lugares eles estão fora de um diálogo, e quando ficam enrijecidos também se tornam delirantes per se, né? Léo, Jorge, posso só deixa eu... comentar uma coisa que o Léo falou rapidinho? Sim, mas eu posso antes passar uma provocação para o Léo, só para não perder o que ele estava falando? Aí você entra. Léo, fiquei pensando em dois... uma questão bíblica, mas outro ponto eu entro no Orfeu, né, da Grécia Antiga. Eu lembrei de Ló, das esposas de Ló, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, né, que aí o anjo fala, olha, saiam, mas não olhem para trás. E o que a esposa do Ló fez? Olhou para trás, olhou. Virou estátua de sal, né? Ela petrificou. E é engraçado que mais ou menos o mesmo pecado tem no mito de Orfeu, né, com a história da Eurídice, né? Ó, você recebe Eurídice aqui, mas você não olha para trás, não se fixa no passado. Se você olhar, vai dar ruim, né? E o que Orfeu fez? Olhou para trás. Ou seja, a cristalização no passado, né? Tem hora que, para seguir a vida, você tem que olhar para frente. E o que me chama muita atenção é que esse movimento coletivo do que a gente vê, principalmente quando é rígido, detalhe, eu grifo a pessoa rígida, sem flexibilidade, é essa questão que a gente vê nessas duas histórias, né? O quanto que a pessoa se petrifica olhando para trás, né? Isso que petrifica, e aí também fica nesse lugar sedutor também do inconsciente, porque, veja, quem petrifica fica onde? Não vive nesse sentido no mundo da consciência, dos lugares do mundo terreno, vamos falar assim. Fica justamente no Hades, né? Pois é, né? E aí, professora Daniela, desculpa, né? Comenta aí o Não, que você queria falar. é só porque quando o Léo trouxe, né, essa discussão, né, do olhar, né, ter essa dificuldade de olhar esse momento presente, o que eu acho muito curioso é que os mesmos que falam, né, vou dar um exemplo, nossa, mas adolescente já tá ali, né, fazendo carinho no outro, tão novinhos e beijando, é os mesmos que contam a história quando tá lá com a galera, né, não, mas eu beijava de trás do muro, né, e era escondido, era Sim, muito bom, e tal. faço o que eu digo, O tanto que Exato, tanto que o discurso também é desconexo e não tem essa percepção. Olha aqui, né? Você está reclamando de uma atualidade, mas você também diz que já fez, né? Que foi muito bom. Sim. E é curioso porque no meio disso, a gente está falando de um mundo em transição.
Os maiores autores que estão estudando a nossa civilização, né? Zygmunt Bauman, quando ele fala da questão da liquefação da sociedade, as coisas derretendo, ou seja, se está derretendo, vai ter uma transformação. E ele bate muito em vários livros escritos dele, enquanto ele estava vivo nesse processo de transição. Harari, né, um historiador fenomenal, mesma coisa. Tanto é que a gente vai vendo lá do Homo sapiens para o Homo Dei, e mesmo assim com lições para o século XXI, o tanto que a gente está nesse cenário de transformações vertiginosas. Tá? Como é que você, hoje, fala de cristalização de qualquer coisa? A tecnologia está chegando na nossa vida com tudo, né? Inteligência artificial com tudo. Então, para mim, é assustador quando eu vejo pessoas no movimento de, eu sou, acho que até essa palavra tem que ser revista, conservador. Uhum. Porque você vai conservar o quê? Um mundo em transição? E olha, não vou longe, não. Eu vou pegar uma mudança que nós estamos vivendo, que todos nós estamos passando, a tal da história do Pix. Que antigamente a gente usava cartão de banco para tudo, né? Hoje é tudo no Pix, né? É difícil você pegar em dinheiro, né? É tudo dinheiro virtual. Pix para cá, eu achei muito interessante que a gente pediu uma encomenda esses dias, a menina não tinha troco, posso fazer um Pix para troco no Pix. Eu falei, cara, é muito, né? Não, mas eu quero contar as moedas de R$ 1. Oi? Onde é que você está? E aí, vocês querem comentar isso? É engraçado. E também tem outra coisa, né? Eu estava pensando nessa frase desde o começo da live, na verdade. Também a própria comunicação em si, né? E aí eu lembrei de um tal Chacrinha: quem não comunica se estrumbica. Né? Uma frase do Chacrinha, né? Eu acho que esse tipo de consciência Sênex, quando ela se torna unilateral, né? A gente está falando, né, também disso. Ela vira uma forma de uma repressão saturnina, né? Aquilo que é da ordem do mistério, enfim, aquilo que deveria ser comunicado, passado, ou seja, que deveria ter uma fluidez, se torna, ao invés de fluidez, se torna mudez. Ou se torna a estátua de sal do Lote, né? A petrificação né? A perda de Eurídice de uma vez para o Orfeu. Exato. Que vira uma coisa meio esquisita nesse sentido, né? Exato. Eu acho que essa questão que você está trazendo da petrificação é interessante para nós, né? E tem essa mitologema, né? Lembrando até da Rita, que dá aula aqui, né? Rita Pinotti, que é minha amiga, trazendo mais uma mitologema da Divina Comédia, né? Ela fala que quando está no inferno, anda, não olhe para trás. Porque se você olhar, você. Esse que é o perigo. Acho que é isso que você está falando, né, Jorge? Que se você olhar, você fica. Sim. E você deixa de perceber que as coisas estão mudando e às vezes muito mais rápido do que você imagina, né? Enquanto você está fazendo o culto ao disquete, você tem computador com drive para disquete na sua casa, professora Dani? Ou você trocou o som do seu carro, né, um pendrive, um leitor de Bluetooth, né? Pediu para instalar um Rodstar. Né? Eu lembro lá do Mamonas Assassinas do Jumento Celestino, né? Eu instalei um Rodstar. Cara, você vai botar suas músicas tudo numa fita cassete de novo, bom, faz isso, não. E aí? Mas vai tirar a internet também, né? Vai tirar a TV a cabo, né? A Netflix, né? Enfim, outras coisas para ver, né?
Eu percebo que é um discurso muito controverso, né? A mesma pessoa que defende determinadas coisas, como você disse, né? Conservadora ali, né? Defendendo algumas questões, é a mesma que utiliza de várias outras coisas. E eu percebo que são pessoas que trazem também com elas, né, no dia a dia, muita ansiedade, são pessoas nervosas, de difícil comunicação, igual o Léo falou, elas não sabem se comunicar, né? Já tem uma parede ali que, se você for tentar derrubar, vai ser muito difícil. São ranzinzas, né? São E pessoas, assim, assíduos, ranzinzas mesmo. e assíduos frequentadores, né, de locais, tipo Maria Machadão, Real Privé, aí em São Paulo, Exato. Café Fotô, lá em Pernambuco, Roda Viva, né? Ah, e depois ainda domingo tá na igreja, né? Exatamente, né? Exatamente. Eu estou pensando aqui uma coisa, né? Então, qual que é a híbris, ou seja, qual que é o pecado que ofende os deuses de olhar para trás? Né, quem é ofendido, ou seja, algum deus é ofendido em olhar para trás. Seria Hermes, Exu, Thoth, talvez, porque a gente está falando de deuses mercuriais, de deuses que estão na comunicação, que estão na tecnologia, que Que estão. exigem a flexibilidade, que tem o poder do psicopompo de transitar e de ir em todos os lugares, né? Isso, exato. E que são fluidos, se a gente pensar. Né? Exu, por exemplo, Yorubá é o guardião do status quo, mas ele também pode mudar aquilo que está pré-estabelecido para trazer um novo. Quer dizer, é a própria contradição e ambiguidade também. E nesse sentido, nessa cosmopercepção, não tem problema da ambiguidade. Porque ela traz, justamente através dela, que traz a transformação. Né? Então, qual que é a nêmesis? Qual que é o retorno na justa medida? É a petrificação, ou seja, quando você não entra em. Vamos falar assim, não presta os devidos tributos para esses deuses mercuriais, vamos lembrar da imagem, né, do Mercúrio, né, que você não consegue pegar nas mãos, a liquidez do Mercúrio, que traz esse lugar de fluidez, você vai para outro lugar da petrificação e você fica lá no mundo, então você fica no mundo das trevas. Né, mas você fica no mundo das trevas petrificado, você não vê o que está acontecendo ao seu redor. Dito isso, como que a gente pode pensar num metron? Ou seja, como que a gente pode pensar numa medida aí? Que não seja nem muito unilateral para um lado, nem muito unilateral para o outro. Né? É legal, professora Dani, dentro disso que o Léo está falando, que quando a gente pega uma pessoa com flexibilidade, a gente percebe uma pessoa mais leve, mais suave, né? Que ela não vai. Eu falo que é muito da questão de você na vida se permitir. Se permitir, por exemplo, né? Você me convidou para ir comer uma comida australiana, né? Feita por sei lá o quê, né? E eu acho legal a pessoa que tem flexibilidade, que ela se permite experimentar e vivenciar as coisas, né? Ela vai, até para conhecer o que é diferente, né? Enquanto que no polo oposto, a pessoa que é rígida, né, professora? Você fala, ó, eu conheci aqui uma torta de palmito diferente, que ela faz com uma pupunha aí que veio lá do Amazonas. É muito curioso que essa pessoa que ela é rígida, ela sem provar, sem viver, sem experimentar, ela já torce o nariz, né? Já faz aquela Sim. carinha de nojo. Eu não gosto. Mas é onde a gente fala, até que a gente vê muito isso em criança pequena, né? Mas você já experimentou para falar se você não gosta? E só que isso eu vejo hoje muito comum em adolescentes, jovens adultos, a turma da faixa dos 30, dos 40, não vive, não viveu, não experimentou e não vai experimentar.
Porque a pessoa se acostumou a comer só o caldinho de feijão, e se não for da vovó Benedita, não funciona. E aí, professora? Eu percebo, assim, que a gente está falando, né, de neurose aqui, né? Vocês mesmos trouxeram. E às vezes o tamanho da neurose ela é tão grande, né, que eu acho que assim tem três passos possíveis, né, para essa pessoa. Jogar a toalha, tem os revoltados, né, que nós temos aí também, e os que você falou, né, os que de fato permitem a regeneração. Eu gosto sempre de trazer, assim, né, quando você fala se permitir, porque essa questão, essa falácia conservadora, esse pensamento conservador, a gente sabe que é um pensamento que adoece muito, né? Porque faz justamente que a pessoa ela não tem essa flexibilidade. E eu lembro muito de uma frase de Santo Agostinho, né? Ele pede para Deus não punir os sonhos dele. Então a gente também vive, né, numa sociedade que tem um inconsciente muito cristão, né? Então, alguns ficam ali, às vezes nem tem esse pensamento conservador, mas ficam ali, né? Não se permitem essa flexibilidade. E aqueles que também utilizam desses métodos para, de alguma forma, trazer medo, trazer culpa, né? E várias outras questões. Então, quando você fala de se permitir, é o que eu sempre gosto de falar. Há sempre essa crítica, né? Às vezes a gente passa na porta de um boteco, né? A gente fala assim, nossa, mas eu nunca comeria aqui. Mas já tentou entrar e comprar uma água, comprar uma coca? Não, né? Mas é sempre aquele pensamento fechado. Não, aquilo ali eu nunca faria. Mas de repente você pode ir lá conhecer. Sim, e os melhores bolinhos de bacalhau que eu comi na minha vida era em boteco no Rio de Janeiro. E juro que às vezes você, para entrar, você tinha que se benzer antes, né? Você falava, Deus, será que eu saio vivo daqui? E é curioso que não tem, é muito engraçado isso, né? E até quero aproveitar o gancho do que você trouxe, né, que eu acho fenomenal. Se a gente vai fazer uma análise da história das religiões, né, num contexto mais profundo, desde Moisés, todos, né, os profetas antigos e os profetas modernos pós-Jesus, todos foram transgressores, inclusive Jesus Cristo. Então, e é curioso que para você ser transgressor, você tem que ser progressista. Exatamente. Não dá para falar de uma postura religiosa digna, não um movimento conservador, porque senão Jesus tinha que ter virado fariseu. Gostaram? Cara, e é muito complicado isso, né? Como é que você fecha essa equação se você tem que, de uma certa forma, transgredir de uma forma criativa, né, até para poder encostar em algo próximo da sua individuação? Que a individuação, num primeiro momento, ela rompe, às vezes, o caminho da família, o caminho do primeiro grupo. Ela é criativa, né? E aí, vocês querem comentar? Eu acho que é importante a transgressão, né? Eu não sei, eu diria uma outra coisa junto com isso que você falou também, Jorge, que me fiquei pensando. É importante a transgressão e é importante ser um pouco trickster também, né? Você ter um pouco dessa coisa de pregar a peça, ou de você ter essa... Então, a gente retoma o tema, porque a gente está falando de uma maleabilidade que vai transformar e que vai trazer um novo e que vai mudar individualmente aquela comunidade, ou seja, aquele grupo, aquela comunidade no qual você está inserido também. Né? Exato. E é curioso, Léo, que a pessoa que tem essa postura mais flexível, que incomoda, um dos caras mais geniais da história da nossa contemporânea, né? Vocês conhecem o Muddy Waters? Muddy Waters era um bluseiro que tinha ali no Mississippi. E o cara fez um negócio muito legal, que ele inventou um tal de rock and roll, né? O que você fez na Terra? Eu inventei o rock and roll. Ele influenciou o nome de uma bandinha, Léo, que acho que você conhece, The Rolling Stones.
Uma Olha, homenagem. Você conhece esses meninos aí, 60 anos de carreira, a maior banda de rock and roll de todos os tempos? eu já Pois ouvi é, falar. você já ouviu falar? Né? Ô, Mick, um abraço aí para você. Eu sei que você está assistindo a gente aí, né? Então, cara, só que você vê que o cara, ele rompe, o instinto criativo, ele rompe com o que estava sendo feito. Ele mudou o jeito de tocar, o jeito de cantar, o jeito de produzir. Uns odeiam, outros acham fenomenal. Tanto é que é muito legal a Beyoncé querendo interpretar a Etta James, né? Ela pagou do próprio bolso a produção de um filme chamado Cadillac Records. Então, é um filme que saiu na década de 90. Cara, para quem gosta de música, é fenomenal. Cadillac Records, tá? Porque pega essa questão dessa criatividade dessa turma, né, de quebrar tudo, falar, oh, vamos fazer diferente. Vamos ter uma flexibilidade de mexer nas coisas, tá? E é curioso que dentro disso está o você se permitir, né? E é curioso, né, professora Dani, que isso perpassa, não é só pela música, é pelo nosso trabalho, é pela vida, né? É na alegria de dançar, de se divertir, se permitir comer uma comida diferente. Conhecer lugares, né, Jorge? Conhecer pessoas. Né? Fazendo a vida mais do que papai e mamãe, né? A gente vive também numa época muito assim, né? Ah, não gostei da energia daquela pessoa, né? Ah, não, mas isso aqui e aquilo ali, né? É o se permitir também conhecer pessoas, né? Estar em outros lugares, participar de outros né, ciclos sociais. Conhecer Tudo isso é outros bem-vindo. autores, fazer outras pesquisas, né? Mudar. O que eu não conheço nessa vida? Tapeçaria. Vamos estudar tapeçaria. Né? É o se permitir. E aí, professor Léo? Acho que você falou do se permitir, né? Para se permitir, tem que trazer um quê de flexibilidade, um quê de ousadia, eu diria. Ou um quê também de criatividade, né? A pessoa não se permite, quer dizer, fica ali no mesmo lugar, né? Só que ela não percebe que Eu só uso cueca vermelha, desde criança uso cueca vermelha, e vou morrer usando cueca vermelha, né? Pois é. E ela não percebe o que tá acontecendo, como a gente falou, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo ao redor dela, né? Então eu fico pensando que eu estava até escrevendo um texto esses dias um pouco que eu falava sobre isso, sobre o roubo da alma, né? Há um roubo da alma aí e que a pessoa não percebe. E é claro que ela não percebe, ela nem se percebe, né? Eu acho que tem que ter uma coisa aí que não é tanto de uma. Por isso que eu falei da parte trickster, e não é tanto de uma jornada heróica solar, é mais de uma jornada, às vezes, do anti-herói, ou às vezes uma jornada lunar do herói, ou de perceber as tacitudes das coisas, né? Quem fala isso é um arquetipo, que é o Francesco Dom Francesco, no livro No Espelho de Psique, da editora Paulus. Mas é legal que, Léo e professora Dani, porque eu vejo que dentro dessa questão oposta, né? A gente está falando de flexibilidade, vamos falar de rigidez. Por outro lado, que eu percebo no consultório, é que por trás da rigidez também tem muito uma força até meio arquetípica, e aí eu vou lembrar do Aldo Carotenuto. Aliás, o Aldo Carotenuto não, aqui o da Venezuela, Pedraza? o Pedraza, Raul Lopes Pedraza, perdão, gente, tá? Falha aqui, terça-feira à noite, cansada, às vezes o nome demora um pouquinho para vir. E eu Qual vejo livro isso que você com quer uma dele? força.
né? Eu vou falar mesmo da ansiedade cultural. Só que eu vou pegar por um outro viés essa ideia arquetípica dessas forças titânicas que estão na base, né, da nossa psique, com uma tentativa de controle dos processos. A rigidez como uma tentativa de, ó, aqui eu me sinto seguro, aqui eu conheço, né? Eu conheço o Rodstar e as fitas cassete. Cara, quando eu vi a galera voltando com isso, eu falei, meu, essa turma não passou tanto de raiva que eu passei na minha vida, porque eu não tinha dinheiro, então não tinha como comprar disco. A gente pegava o disco emprestado dos amigos e gravava a fita. E, né, e aquele dia você sai do carro correndo e você esqueceu a fita cassete em cima do painel do carro. Você já passou por isso, Léo? Pois é, ó, o livro Três que o horas, Jorge... 3 horas depois a fita estava assim, parecendo uma couve. Aquele plástico derretia. Isso para não falar, às vezes, que a gente passava a raiva do próprio Roadstar, né? Mastigar, né? Ele acordou de mau humor, mastigava a sua fita todinha, né? E Nossa, acabou a música, né? eu queria morrer na farofa. Ó, o livro, pessoal, o livro que o Jorge falou, ele tá aqui, ó. A Sociedade Cultural do Pedraza. Essa versão já é reeditada, que saiu ano passado pela Paulus. Jorge, chega mais, o Léo, chega mais um pouquinho para o lado esquerdo. Aí, agora sim. Isso. Ele foi reeditado agora em 2024. Tá? Eu tenho ele o antigo e tenho ele o novo. Sou meio assim, às vezes. E legal Mas essa ideia da tentativa de controle, né? Aonde eu me sinto isso. seguro, né? Não, e pensar essa ideia que o Dom Francesco fala, que a psique é um espelho que reflete a si mesma. E se ela reflete a si mesma, ela se reflete em profundidade. Só que a pergunta, eu acho que a questão aqui que a gente está falando é como que vai se refletir se ela tá, se não tem a mobilidade, se ela está fixa. Então, se ela está fixa, ela perde a vivacidade dessa capacidade reflexiva, né? E aí o espelho deixa de ser espelho e passa a ser uma fotografia. Que legal. Exato. E aí ela Porque traz aquele momento, mas não traz uma totalidade da cena, se a gente pensar assim também. Exato, e se você for olhar, uma das capacidades do espelho é que você mexe, ele mexe junto. E aí Exato. perdeu isso, aí já era, né? Que reflexo é esse que não tem mais movimento? Isso. É engraçado, você falou agora o movimento, sabe o que a palavra que me veio? Não tem sinestesia. Não tem essa capacidade sinestésica. Então, se não tem capacidade sinestésica, fica parado e fica imóvel. Petrificamos. Olá, mulher de Ló, tudo bom? Estátua de sal? Exato, exato. Né? Aliás, já é 10 minutos, Jorge. Sim. Né? Mas eu acho que isso é importante. Eu vou pegar no espelho de psique para mostrar para o pessoal também. Ok, e aí, professora Dani, vamos começar a chegar na reta final. Eu quero que vocês me ajudem a pensar que jeito a gente pode ser, na prática, mais flexível. Eu já visto que a rigidez ela está na base da depressão, né, de alguns casos. Várias doenças mentais estão muito envolvidas com essa rigidez. Eu não aceito mudança, não aceito perder, não aceito que meu filho morreu, não aceito que eu esteja passando isso na minha vida. Tá? Uhum. Primeira coisa, saber escutar. Né? As pessoas têm, a pessoa que é rígida, ela tem muita dificuldade de escutar o que o outro tem para falar. Uma das coisas que eu também sempre trago, né, dentro de rodas de conversa que eu faço, debates, se você não sabe discutir, se você não sabe escutar sobre um tema, será que você realmente tem o direito de falar? Porque é uma via de mão dupla, né? Então eu falo e eu também preciso escutar. E isso adoece, né? Porque o outro também vai querer falar, o outro também vai querer mostrar, né, as ideias dele. E uma pessoa rígida, ela não tem essa abertura, né? É somente o que ela pensa, é somente o que ela acha. Então, acho que escutar é um primeiro ponto, aprender a escutar. Se permitir realmente conhecer aquilo que você tanto odeia.
ou ler sobre aquilo, escutar sobre aquilo, né? Conversar com pessoas sobre isso. Às vezes você também não precisa fazer, né, Jorge? Mas você pode conhecer, você pode escutar, você pode saber como que é essa experiência. Não ficar com o cabresto ali, né? Tentar olhar mais para o lado e as possibilidades. Uma pessoa controladora, ela tem muita dificuldade. Por isso que, geralmente, pessoas rígidas, controladoras, elas são muito ansiosas, tomam medicações fortíssimas, né? Mas não percebe esse movimento, né? De não olhar para os lados. É do meu jeito e eu só quero se for daquela maneira. Tem que ser daquele jeito. Assim como o mundo, né? Essas pessoas, elas têm uma ideia. Elas querem que o mundo, né, volte lá para o conservadorismo, né, como que era lá na ideia, na fantasia que eles criam do que era, né, porque a gente sabe que, na verdade, na realidade, são seres humanos, e seres humanos estão sujeitos a diversos movimentos, né. Vou passar um pouquinho aí para o Léo. E aí, professor Léo, o que a gente pode fazer para ficar um pouco mais flexível? Bom, primeiro é esse livro aqui. Ele só dá para achar hoje no estante virtual. Nem sei mais quanto que tá. O meu eu comprei já faz um tempinho. As vantagens de morar no centro de São Paulo é que você pode visitar os sebos. Mas... legal. E não são sebos que petrificam, Jorge e Dani. Também, né? O sebo não é o ceboso. Vamos lá. Exatamente. Eu acho que é se permitir, né? Você falou do Pedraza e dessas forças titânicas da psique. Eu acho que, nesse sentido, dois deuses nos auxiliam a não petrificarmos, inclusive não nos petrificarmos dentro do próprio corpo. Esses deuses são Eros e Dionísio. Entendeu? Porque Eros, não pensando no Eros enquanto filho de Afrodite, mas o primeiro Eros, que nasce junto com o Caos, é uma força que vivifica. É justamente essa genealogia do Eros que vai trazer essa força que vivifica o mundo e que deixa o mundo girar. Só que deixa o mundo girar com você girando junto com o mundo, né? E Dionísio que traz o êxtase, que traz essa experiência da loucura criativa, que eu acho que é muito importante também, né? Porque se você também está petrificado, você também pode entrar no lado negativo dele, que ele também é o deus do desmembramento, né? Então acho que é se permitir entrar em contato, se permitir transitar, né, pelos lugares. E eu curto muito também, pensando que a gente pode estar fazendo aqui um salve, né, para o nosso Hermes, na cultura védica, o Narada Muni, né, que a sabedoria, já que a gente fala de, né, uma divindade grega, né, que detém o conhecimento, né? E por que ele detém o conhecimento? Porque ele transita por todos os mundos, né? Ele não é a pessoa de cabeça fechada. Então, eu acho que a gente tem que fazer nessa atualidade muito o exercício da consciência, lapidar a nossa percepção, estar muito atento como é que está a nossa percepção dos outros, das situações. E a grande questão que a gente vê muito, que é a base, raiz da psicologia analítica, é se permitir viver, a experimentação. O valor da experiência, né? Porque senão a gente teoriza demais a vida, fica só na filosofia, fica só sentadinho no banco, né, criticando tudo e todos, e aí fala, como é que você não sabe, né, o valor de comer um pastel do meu lá no centro da cidade? Exato. E detalhe, um dos melhores pastéis do Brasil, para quem mora aqui na região de Goiânia, né? E aí você fala, cara, mas o cara inventou um pastel de carne seca com banana, cara, aquilo lá. Léo, você não faz ideia o tanto que aquilo. Cara, aquilo é abusado de esquisito. De diferente, ousado, mas muito bom. Só que você só sabe disso se você for lá experimentar. E olha que eu quero pelo menos 3 pastéis, já que eu estou fazendo esse merchan aqui, né? Mas eu estou brincando, eu podia estar falando de qualquer outra coisa, né, gente? Porque é muito bom mesmo.
sabe? É falar assim, cara, eu sempre falo para as pessoas, você experimentou, né? Você tem se permitido viver. Aqui a gente está discutindo vida, tá? De ir, arregaçar as mangas e fazer, dançar, se jogar nas artes, né? Brincar com as artes, viver, viver. Até para quebrar, eu acho que nós temos um quadro crítico na nossa civilização de pessoas enclausuradas, fechadas, sem vida e de cabeça muito pequena assim. Eu só como Danoninho e vou morrer comendo Danoninho. Né? Nada contra o Danoninho. Danoninho é muito bom. Mas e os outros alimentos? Onde é que ficam? Né? Então se abrir para a vida. Né? E isso, se você perder, isso vai custar muito caro. Que tem gente que não sai do condomínio, não sai da igreja, não conhece a rua da casa, não conhece o bairro que mora, não se permite fazer novos ciclos de amizade, não se permite escutar sons novos, músicas novas, autores novos. Porque fica só naquilo ali. Né? Eu sou fã, né, de Valdir Soriano e não existe nada para além de Valdir. Né? Acorda escutando No Sou Cachorro Não, placa de venda e fica naquilo a vida toda. Né? E era um tipo genuinamente engraçado, né? Que só vestia preto, aquele chapelão. Oh, meu Deus do céu. Sofrido. Para que sofrer desse tanto, né, Valdir? Perfeito, Jorge. Maravilha, gente. A gente está encerrando aqui mais uma live. Sejam flexíveis, gente. Vamos para os nossos agradecimentos e considerações finais. Professora Daniane Almeida, aqui do estado de Goiás, também supervisora, professora universitária. Quero agradecer, né, a oportunidade de participar aqui da live. É um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu enfrento diariamente, né, em todos os meus campos de trabalho. É algo que eu já falei muito, né, também dentro dessas áreas e também sempre bato muito nessa importância, né. Convido, né, quem está assistindo a live também para iniciar, né, um processo terapêutico ou também pensar em todas essas reflexões que nós trouxemos aqui hoje juntos, né, e levar para a vida mesmo. E buscar realmente esse autoconhecimento, entender, né, o que está tão rígido, o que pode ser mais flexível. Sempre lembrar que a gente não vem com manual de instrução, né? Vocês falaram das transgressões, né? E é importante a gente lembrar que a gente não vem com esse manual de instrução. Então, é importante a gente viver e a gente conhecer e adquirir experiências, né? No mais, agradeço vocês pela companhia, o Léo e o Jorge. Maravilha, professora. Né? E aí, professor Leuton Dato, de São Paulo, coordenador da Clínica Social Jung Brasil, São Paulo. Que delícia. Gente, é sempre uma delícia. Acho que é outro tema também que não se esgota. Eu gosto dessa dinâmica das lives. A gente sempre está pensando alguns temas e trazendo, pensando e repensando. Acho isso muito interessante. Então, muito obrigado. É uma delícia. Maravilha, a gente que agradece. Galera, dançar e dançar até o chão. Tá? Um forrozinho, um sambinha malandro. Requebrar, gente. Ser duro, gente dura. Não dance samba como se fosse o Robocop, por favor. Não faz isso, não. Gente, que esteticamente é muito feio. Né? Vamos ter ginga, ter malícia, ter sobrevivência, que eu acho que na atualidade, rigidez, além de artrite, artrose, né, a gente deixa muito fisioterapeuta muito rico aí, porque a dor física, inclusive da rigidez, ela reflete, né, nos nossos ossos, na musculatura. Aí você vai gastar uma fortuna para remédio para enxaqueca.
E fora que a pessoa fica com aquela cara de azedo 24 horas por dia, né? Reclamando de quem não está, de quem está vivendo, porque ele não vive, né? Olha lá, ela está beijando minha boca de novo. Olha lá, ela foi pro forró de novo. Acho tão bonitinho. Você quer ser essa pessoa enjoada? Espero que não. Então, vai fazer terapia e se cuida, tá bom, gente? Valeu, até a próxima live. Um abraço. Tchau, tchau.